E aí, meus queridos, professor Everton aqui para mais uma aula. E a aula de hoje nós vamos estudar o Teorema de Pitágoras. Preste bastante atenção, pois eu vou passar duas dicas para você resolver os problemas rapidamente. Tem uma forma de resolver, que é com cálculos, normalzinho, e tem duas dicas bastante interessantes. Então, preste atenção e vamos lá. Aqui, ó, Teorema de Pitágoras. Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso aí é a definição do Teorema de Pitágoras. Agora vamos entender bem isso daqui. Primeiro, só ocorre o Teorema de Pitágoras em triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? O triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. E ele diz ó, que o quadrado da hipotenusa, o que é a hipotenusa? A hipotenusa vai ser um dos lados desse triângulo retângulo, ou seja, vai ser o maior lado. E esse maior lado, ele sempre está aqui, ó, oposto ao ângulozinho de 90 graus. Então, aqui vai estar a hipotenusa, o maior lado. Os outros dois nós chamamos de cateto. Pode ser o cateto 1 e cateto 2, e tanto faz, cateto 1 ou 2. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Fica assim, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Esta é a famosa equação, certo? Do Teorema de Pitágoras. Como assim, ó? Entendendo melhor aqui. Se nós pegarmos esse triângulozinho aqui que está aqui no meio, o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, é esse daqui, ó. E a hipotenusa, claro, vai estar aqui oposto a ele, ó. Aqui é a hipotenusa. E aqui nós temos um cateto 1 e aqui nós temos o cateto 2, certo? Esse lado aqui vai ser o H, né? Porque isso aqui é um quadrado, o quadrado ele tem os quatro lados iguais. Então, esse quadradinho aqui, ele é igual à soma desses dois quadrados aqui, ó, formado pelo lado aqui dos catetos. Tranquilo? Então, aqui, ó, nós temos, se você chamar de A, né, tem alguns livros, algumas apostilas vai trazer aqui como A, aqui como B e aqui como sendo C. Então vai ficar, ó, hipotenusa ao quadrado seria o A ao quadrado igual a um dos lados ao quadrado, que é um dos catetos, B ao quadrado, mais C ao quadrado, que é o outro lado. Então essa é a famosa equação. Então, se aparecer para você dessa forma, você já sabe, certo? Aqui ele está dizendo que o A ele é a hipotenusa. Então, o que interessa é você saber a hipotenusa e onde que estão os catetos. Tranquilo? Vamos aqui. Sabendo aqui da equação, nós temos esse triângulo aqui pitagórico mais famoso que existe, que é o triângulo 3, 4 e a hipotenusa vai ser 5. Decore isso daí, aprende isso daí, ó. Se um lado do triângulo é 3 e o outro é 4, e ele é um triângulo retângulo, sempre a hipotenusa vai ser 5, certo? Com base nisso daí, nós vamos conseguir resolver rapidamente algumas outras questões. Então vamos só aqui provar, né, que realmente, digamos que você não soubesse que era 5, como era que você teria que resolver? Pelo Teorema de Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Então, se eu quisesse descobrir a hipotenusa, cateto 1, tanto faz. Vou dizer que é 4. 4 ao quadrado, mais o cateto 2, 3 ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. H, que é a hipotenusa, ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25. O ao quadrado passa para o outro lado com raiz quadrada. Então, H é a raiz de 25. Então, nós temos que a hipotenusa ela vale 5. Eu quero que você lembre disso daí, ó, que quando um lado do triângulo for 3 e o outro for 4, a hipotenusa é 5. Por quê? Caem inúmeras questões cobrando isso daí, para você não perder tempo fazendo cálculos. E o interessante aqui, a primeira dica, é que se o triângulo aqui for proporcional, vai dar certo para você resolver com base nesse triângulo pitagórico muito conhecido. Um exemplo, ó, se eu tiver esse triângulo 6, 8, quanto vai ser a hipotenusa? Aí você sempre lembra do triângulo 3, 4, 5. Aí você vai fazer uma proporção como assim? Se der certo esses dois aqui, ó, virarem esses outros dois, a hipotenusa também vai dar certo. Como assim?
Qual foi o número que ele multiplicou o 3 para dar 6? 2. Então, ó, o fatorzinho aqui é 2. Então, ele pegou ó, 3 vezes 2, deu 6. E o 4 vezes o 2 deu 8. Então, com certeza, a hipotenusa, que é 5, também vai ser multiplicada por 2. E o valor aqui vai dar 10. Certo? Então, no triângulo 6, 8, a hipotenusa vai ser 10. Porque é um triângulo proporcional. Se você quiser tirar a prova, você vai e faz o cálculo. Ó. Pegando aqui a mesma equação. Ó. Se eu quiser descobrir se realmente o x é 10, a hipotenusa é 10, h ao quadrado é igual 1 cateto ao quadrado, que é 6 ao quadrado, mais o outro, que é 8 ao quadrado, vai ficar ó, h ao quadrado igual a 6 ao quadrado, 36, mais 8 ao quadrado, 64, h ao quadrado é igual a 36 mais 64 é 100, h é igual, o quadrado passa com uma raiz de 100, então a resposta vai ser igual a 10. Então realmente vale 10. Deu para entender? Então sempre tente fazer pela proporção. Um exemplo, ó, se eu tiver aqui um triângulo onde um lado é 2 e o outro lado é 1,5, quanto vai ser a minha hipotenusa? Então a forma de você fazer, vamos ver a proporção aqui. Será que dá certo o 3, 4, 5? O 3 sempre é o lado menor, o 4 um pouquinho maior. Então vamos ver. Que número eu posso relacionar com o 3 para dar o menorzinho aqui, que é 1,5? O que foi que ele fez? Ele pegou o 3 e dividiu por 2. Então, ó, 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Se você pegar o 4 e também dividir por 2, vai dar o 2. Com certeza, se esses dois deram certo, a hipotenusa também vai dar certo. Então, você pega o 5 e divide aqui pelo 2, que vai dar 2,5. Então, faça o teste aí, colocando aqui na equaçãozinha e veja como vai dar certo. Vamos agora para mais uma dica. Encontrando o valor do cateto. Imagine agora que eu tenho aqui o triângulo retângulo e eu quero descobrir o valor desse cateto. Ó, veja agora que ele me deu a hipotenusa aqui, ó, contrário ao ângulo reto. Aqui também, ó, eu tenho o ângulo reto, ele me deu a hipotenusa, me deu um dos catetos e quer saber o valor do outro. Aqui da mesma forma, eu tenho o valor da hipotenusa, tenho um cateto e como descobrir o valor do outro cateto. Então, mais uma dica interessante. Você pode resolver, claro, pela equação, mas tem outra dica especial. Vamos entender aqui, ó. Eu vou pegar esse daqui que vai ser bem mais simples e vou jogar aqui na equação. Vai ficar assim, ó. Hipotenusa ao quadrado, descobrindo pela forma tradicional. Hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa é 10, então vai ficar, ó, 10 ao quadrado igual um cateto ao quadrado, que é 8 ao quadrado, mais o outro cateto que eu não sei, é o que eu quero descobrir, x ao quadrado. Então, vamos isolar o x para descobrindo. Ó. 10 ao quadrado é 100. O 8 ao quadrado, 64. Como ele está positivo aqui, ó, o 64, ele vem para o outro lado negativo. Fazer passo a passo. 64 mais x ao quadrado. Agora passa para cá negativo, né? Então, vai ficar ó, 100 menos 64 igual a x ao quadrado. 100 menos 64, nós temos que vale 36 ao quadrado, perdão. Vou apagar aqui. Então, aqui, ó, 100 menos 64, 36, igual a x ao quadrado. Então, aqui, ó, ficou x ao quadrado igual a 36. Esse quadrado passa com raiz quadrada. Então, x é igual a raiz de 36, logo x vai ser igual a 6. Ok. O valor aqui é 6. A gente já sabia, né, que o triângulo 6, 8 é 10, né, pelaquela proporção do 3, 4, 5. Tudo bem. Agora, se eu não soubesse, tivesse que descobrir o valor aqui de x, de um dos catetos, por outra forma, veja aqui a ideia. Ó. O valor do cateto vai ser o quê? Você vai pegar a raiz da soma dos dois números e multiplica a raiz
da diferença dos dois números, ou seja, a raiz da subtração dos dois números. Então vamos descobrir aqui nesse segundo caso, né? Vou dizer que aqui é o primeiro caso, aqui o segundo, aqui é o terceiro caso. Então nesse segundo caso, quanto é o valor de x? Nós já vimos que vai dar 100, então vamos comprovar. Você vai pegar aqui a raiz da soma, então você soma, ó, 8 mais 10, 18, vezes a raiz da diferença. Você pega o maior e subtrai do menor, 10 menos 8, 2. Então o x vai ser igual a raiz de 18 vezes raiz de 2. Nós não sabemos aqui, né, quanto é que vale a raiz de 18. Se você botar na calculadora vai dar certo. Mas vamos aqui para uma propriedade da matemática. Ó. Se tem multiplicação de raiz, a gente pode colocar os dois para dentro, ó, que os dois estão na raiz. Então vai ficar aqui, ó, 18 vezes 2. Então x é igual a 18 vezes 2, 36. Raiz de 36 igual a 6. Então, realmente, deu 6. Então, você vai pegar o quê? Raiz da soma vezes raiz da subtração. Se você achar, não, é muito complicado, você pode fazer aqui por essa forma aqui, certo? Vamos aqui resolver esse de cima. Se nós formos aqui por esse método, nós vamos resolver aqui, né? Vai ficar, ó, h ao quadrado é igual... Separar aqui. H ao quadrado vai ser igual a C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. O H, a hipotenusa, é 13. Então, 13 ao quadrado é igual a um cateto, que é 12 ao quadrado, mais o outro cateto, que é x ao quadrado. 13 ao quadrado vai dar 13 vezes 13, dá 169, mas vamos fazer aqui, ó, 13 vezes 13. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 1, 1. Você vai descer aqui, ó, o 9. 3 mais 3, 6. E desce 1, 169. Então, ficou aqui, ó, 169. Igual a 12 ao quadrado. 12 vezes 12 dá 144. Então, você pode fazer a soma aí, ó, mais o x ao quadrado. Passa esse que está aqui somando aqui para cá, subtraindo. Então, vai ficar, ó, 169 menos 144 igual a x ao quadrado. 169 menos 144, vamos aqui. 169 menos 144. 9 menos 4 dá 5. 6 menos 4 dá 2. E 1 menos 1, 0. Então, 25. Então, nós temos aqui, ó, 25 igual a x ao quadrado. Logo, o x vai ser igual, o quadrado passa com uma raiz, raiz de 25, x vai ser igual a 5. Então, descobrimos que esse valor é 5, ok? Agora, usando esse método, vamos resolver bem aqui, ó, método 2. Vou passar aqui, resolver aqui é melhor. Resolvendo o método 2, então você vai pegar o x, ele vai ser igual a raiz da soma. Então, a raiz da soma, ó, 12 mais 13 vai ser 25, vezes a raiz da diferença. Raiz de 13 menos 12, 1. Então, x é igual a raiz de 25, 5. Vezes raiz de 1, 1, logo x é igual a 5. Tranquilo? Então, realmente comprovamos que dá 5. Então, você vê, ó, ou você escolhe por esse aqui maior, ou você faz aqui por esse menor. Tranquilo? Então, de tanto você resolver, vai sair mais fácil aí a solução. Aqui, ó, esse terceiro caso, né, dá para você tentar fazer aí. Se você quiser parar, eu vou resolver aqui nesse cantinho aqui. Terceiro tópico. Então, vou resolver aqui, ó. X vai ser igual a raiz da soma. A soma, 15 mais 12 vai dar 27. Vezes raiz da diferença, 15 menos 12, 3. Raiz de 3. Então, x vai ser igual a raiz de 27 de 3, nós não sabemos. Então, vamos unir novamente. Raiz de 27 vezes 3. 27 vezes 3 vai dar 81.
Então, x vai ser igual a raiz de 81, 9. Então, o valor desse cateto aqui é 9. Então, você pode fazer a comprovação aí. Tente fazer agora por esse método aí e veja que realmente vai dar 9. Vamos aqui para umas questõezinhas, ó. Brincando com um pedaço retilíneo de arame, João foi fazendo algumas dobras, até que o arame ficasse conforme mostrado na figura. Então, aqui, ó, o arame ficou dessa forma. Dobrou primeiramente no ponto B, em seguida no ponto C e por último no ponto D, formando o segmento DB. Então, a última dobra aqui formou esse segmento aqui, ó, DB. Sabendo-se que, após formar a figura, não houve nenhuma sobra, pode-se afirmar que o comprimento do pedaço retilíneo de arame é... Então, ele quer saber qual é o valor aqui, ó, se nós pegarmos todo esse comprimentozinho do arame. Então, o problema maior está em nós descobrirmos o valor de x. Porque se descobrirmos, a gente pode somar aqui tudo e está feita a questão. Então, ó, aqui é um teorema de Pitágoras, né, para a gente poder resolver, porque é um triângulo retângulo. E aqui nós temos o triângulo pitagórico, ó. Você pode resolver. Primeiro aqui nós temos o cateto, você pode descobrir qual o valor do cateto pelaquela forma do cateto. Então, ou usa pela forma tradicional, ou vai pelo aquele método mais simples, ó. Então, vamos resolver aqui normal, pelo método do cateto. Nós até já resolvemos um passo atrás, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. A hipotenusa, contrária ao ângulo, 10. Então, 10 ao quadrado igual ao cateto 1, 8 ao quadrado, mais o outro que eu não sei, x ao quadrado. Então, 10 ao quadrado, 100. 8 ao quadrado, 64, mais x ao quadrado. Passa para cá negativo, 100 menos 64 igual a x ao quadrado. 100 menos 64 vai dar 36 igual a x ao quadrado. Então, x ao quadrado igual a 36. O quadrado passa com raiz quadrada. X é igual a raiz de 36, que vai dar igual a 6. Então, o valor desse pedacinho de arame aí vale 6 centímetros. Então, agora basta somar, ó, 5 mais 6 vai dar 11. 11 mais 10 vai dar 21. Com mais 8 vai dar 29. Item correto é o item A. Ok? Se você quisesse fazer pelo aquele outro método, ó, descobrir aqui, foi da mesma forma como nós fizemos. Você pode usar lá, o x é igual a raiz da soma vezes a raiz da diferença. Então, x vai ser igual a soma, nós já sabemos, 10 mais 8, 18, vezes raiz da diferença, 10 com menos 8, 2, raiz de 2. Então, aqui vai dar x, não tem como tirar, você multiplica, né? 18 vezes 2. Então, x é igual a raiz de 18 vezes 2, 36, raiz de 36, que dá igual a 6. Então, está aí feito o método, certo? Você poderia também resolver pelo triângulo pitagórico. Ó. O triângulo 3, 4, 5. Tipo aqui, ó. Se aqui é 10 e aqui é 8, qual vai ser esse valor? Então, você faz o triângulo 3, 4, 5 para ver se dá certo. Você faria aqui o quê? A hipotenusa sempre é 5, né? 5, aqui 4 e aqui 3. Aí você analisa se dá certo. O que foi que ele fez aqui para dar 4? Ele dividiu por 2. O fatorzinho aqui foi dividir por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4, ok. 10 dividido por 2 deu 5, ok. Então, esse outro lado aqui vai ser o número que você dividido por 2 vai dar 3, porque deu certo a proporção aqui do triângulo pitagórico, mais conhecido, né? O 3, 4, 5. Então, aqui nós vamos ter o valor de 6, porque 6 dividido por 2 é 3. Então, você já poderia colocar aqui que era 6, ok? Próxima questão aqui, ó. A figura a seguir... A figura a seguir é o desenho de um triângulo retângulo feito numa folha de cartolina.
Então tá aqui o desenho, ó, feito numa folha de cartolina. Qual a medida em centímetros do lado AB? Então simples, aqui vai ser o padrão. Aqui você vai ter que calcular pelo Teorema de Pitágoras. Aqui ele está pedindo a hipotenusa. Então só cálculo na hipotenusa ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a 1 cateto 7 ao quadrado mais o outro cateto 24 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a 7 ao quadrado, 49, mais 24 ao quadrado, vai ser 24 vezes 24. Então, vamos fazer aqui, 24 vezes 24 vai dar 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, com 1, 9. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Então, desce o 6. 9 mais 8, 17, vem 1. 1 mais 4, 5, 576. Então, aqui 576. Mais 49. 576 mais 49. Vamos ver. 6 mais 9, 15. Vai 1. 7 mais 4, 11. Com 1, 12. Vem 1. 1 mais 5, 6. Então, 625. Hipotenusa ao quadrado é igual a 625. Para descobrir a hipotenusa, o quadrado passa com raiz de 625. Então, qual o número que multiplicado por ele mesmo que vai dar 625? Então, ó, 20 vezes 20 já dá 400. Então, se eu botar um número menor que 20, já vai dar menor do que 400. Exemplo, 15, 17. Então, calculando aqui, ó, o 30 vezes 30 vai dar 900. Então, o 31 já dá maior do que 900. Então, vai ser aqui, com certeza, o 25. Mas vamos tirar a prova aqui, ó. 25 vezes 25. 5 vezes 5 dá 25, vem 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. 5 vezes 2, 10. Vem 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. Então, desce o 5, desce o 2, somando, né? 2 mais 0, 2. E 1 mais 5, 6. Então, realmente deu 625. Então, a raiz é 25. Então, item correto, o item C. Então, meus queridos, aqui a gente finaliza mais essa ideia aí do Teorema de Pitágoras e essas aplicações. Espero que você tenha entendido e até a próxima.